Tá, você me viu falando sobre Linux, viu outros canais falando, viu muita gente migrando para Linux por conta do recurso Recall da Microsoft. Recall, and AI mod. Mas será que Linux é para qualquer um? Qualquer um que gosta de tecnologia, que tem um computador, um notebook e decida aí porque gostou, quer usar Linux, será que ele pode ou ela pode usar Linux? Será que é fácil assim? Fala Pinguim, Hiker Linux na área. Sim, eu falo de Linux. Aí você está no canal Hiker Linux. Eu me chamo Hiker e nesse vídeo eu vou esclarecer para você, caso você tenha visto algum vídeo ou vídeos sobre Linux, se Linux é para você, se você pode utilizar Linux, se ele vai cair como uma luva para você ou se ele pode ser uma grande dor de cabeça. E dentre tudo que eu vou falar, eu vou me atentar a 3 fatores muito importantes para você poder verificar se dá para usar Linux aí na sua máquina, no seu dia a dia. E eu vou destrinchar esses 3 pontos. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a questão do seu hardware. Hoje em dia as distribuições Linux, que são sistemas operacionais que contêm o kernel Linux, eu explico isso melhor em outro vídeo aqui do canal que vai seguir no card na parte final. Inclusive sobre a história, como se originou o nome Linux, como se originou Linux e tudo mais. Bom, outra falácia que existe é Linux é só para programador? Não, Linux não é só para programador, é para qualquer um que quiser utilizá-lo, que ele seja compatível aí com hardware e tudo mais. Senão, o Android não seria o sistema mais utilizado nos smartphones e os Chromebooks não seriam recomendados para qualquer um que é uma máquina leve, fácil de levar no dia a dia para trabalhar e estudar, entre outros. Contudo, porém, todavia, existem alguns hardwares que eles sofrem mais um pouco para rodar uma distribuição Linux. Eu me deparei recentemente com alguns canais no YouTube, entre 1.000 e 5.000 inscritos, alguns bem felizes porque começaram a utilizar Linux, canais de tecnologia, tá? No geral, resolveram começar a utilizar Linux, instalaram nas suas máquinas. Muitos estão falando bem, falando que ganharam uma nova vida, a sua máquina teve uma sobrevida, mas outros estão reclamando. Inclusive tem um canal que estava fazendo review de diversas distribuições Linux com VirtualBox e tudo mais, e todas as reviews dele, ele está batendo que ele ainda não consegue utilizar as distribuições Linux como seu sistema principal. E o resumo da situação ali se dá por conta do hardware dele. Ele possui uma placa de vídeo NVIDIA mais antiga e essa placa não tem o suporte ideal aos drives NVIDIA para ter o pleno funcionamento que ele tem no Windows, com os FPS, com gravação de tela pelo OBS Studio, entre outros. Então, dependendo do hardware, por mais que Linux seja recomendado para computadores mais fracos, sim, muitas vezes você tem um notebook mais antigo e esse notebook ganha uma sobrevida só de você instalar Linux nele. Foi o meu caso. O canal começou utilizando um notebook Itaú-Tech naquela época e eu consegui extrair muito mais daquele notebook do que eu conseguiria utilizando o Windows. E isso acontece constantemente com diversos usuários que vêm aqui nos meus vídeos comentar que instalaram Linux em um PC, em um notebook mais antigo, a máquina começou a voar, tem um rendimento muito melhor. Era um Fusca e se tornou uma Ferrari. Mas acontece que por conta do drive NVIDIA ser um drive de código fechado, o drive NVIDIA para funcionamento para rodar jogos, entre outros, com uma melhor qualidade, ele é de código fechado. E a NVIDIA, com o passar do tempo, ela não vai dando suporte aos drives para placas mais antigas da própria NVIDIA. Então, quem possui placas NVIDIA, que quer rodar um jogo e tudo mais, pode não ter um excelente suporte. Mas se é um usuário que possui aí uma placa de vídeo AMD, uma placa de vídeo Intel, com certeza não terá problemas para rodar uma distribuição Linux aí no seu computador, no seu PC. Essa questão de hardware, se o Linux deu boot, se ele consegue ser instalado na sua máquina, com certeza, se você não tem uma NVIDIA muito antiga, você vai conseguir ter uma boa experiência aí com a questão do teu hardware. Lógico, essa questão de hardware também vai depender do seguinte: se você tem algum periférico que não funciona no Linux. Exemplo, se você tem uma webcam, geralmente as webcams funcionam, os microfones também,
existe Bluetooth para o Linux, entre outros, para as distribuições Linux. Mas se você tem alguma coisa em particular que não funciona muito bem, você pode ter um certo problema. Por exemplo, eu tenho esse MacroPad, ele é um teclado macro pequeno com diversos atalhos que facilitam muito a utilização durante a edição de vídeo, durante a troca de cenas no OBS, entre outros. Ele, para ser configurado, precisa de um programa que só tem para Windows. Porém, eu consegui utilizar uma máquina virtual com Windows, eu passei ele via hardware para essa máquina virtual e eu consegui configurar esse teclado macro apenas utilizando o Windows em uma máquina virtual. Assim como eu já precisei fazer instalação de ROM customizado em smartphone, tablet, desbloquear bootloader, e eu consegui fazer isso por máquina virtual. São situações que eu consegui contornar, mas se você tiver um outro hardware que não tenha como contornar por uma máquina virtual, por uma configuração que só tem no Windows, sugiro que você pesquise melhor. Mas se o seu hardware é compatível, já temos o primeiro ponto aí que você já eliminou e talvez você possa utilizar Linux sim. Segundo ponto, questão de programas. Isso pode ser muito importante por conta do seguinte: caso você tenha uma solução, algum programa que não tem uma versão para Linux, você precisa fazer uma pesquisa mais profunda se existe algum programa similar que faça o que esse programa faz. Por exemplo, se você utiliza o Microsoft Office, mas você precisa de um Office. Existem recursos do Microsoft Office que também estão presentes no Google Docs, no OnlyOffice, no LibreOffice, no WPS Office. Então, dependendo dos recursos que você precisa no Microsoft Office, você pode recorrer a essas outras suítes de código aberto e você não vai ter nenhum problema. Se você precisa de um cliente de e-mail como o Outlook, talvez um cliente como o Evolution possa lhe servir. Se você precisa de um navegador robusto como o Google Chrome, tem Google Chrome para Linux, tem Microsoft Edge para Linux. Se você quer ouvir suas músicas pelo Spotify, tem Spotify para Linux. Você precisa de um leitor de PDF, tem editor de PDF para Linux, tem editor de vídeo, tem tratador de áudios, Audacity, tem OBS para Linux, entre outros. Mas se você precisa de um AutoCAD, você vai ter uma certa dificuldade para usar um LibreCAD, entre outros. Agora, se você precisa de um programa como na área da geografia, QGIS, tem para Linux. Então, dependendo do software que você precisa de um editor de vídeo. Se você precisa de um editor, não do Premiere, não do Final Cut Pro, o DaVinci Resolve tem para Linux também, só que o DaVinci Resolve só roda nas distribuições Linux com uma GPU, ou AMD ou NVIDIA. Você não consegue rodar o DaVinci Resolve no Linux apenas com uma GPU Intel. Fora isso, você tem que olhar se o seu programa, se o software que você precisa para trabalhar tem para Linux ou tem um semelhante que você vai conseguir utilizar, beleza, ponto 2 resolvido. Agora o ponto número 3, que é muito importante também. Quanto tempo você vai despender para aprender a utilizar uma distribuição Linux? Existem diversas distribuições Linux super fáceis hoje em dia. Linux Mint, Ubuntu, Zorin OS, Big Linux, entre outras. São distribuições Linux que possuem uma loja de aplicativos semelhante à loja de aplicativos do macOS. Então você consegue pesquisar pelo programa que você quer instalar na loja e fazer a instalação sem precisar recorrer ao terminal para nada. Porém, existe uma curva de aprendizado. Não tem como alguém que utilizou Windows, por exemplo, ou macOS por 3, 5, 10 anos, do nada querer passar todo o conhecimento que tem daqueles anos em outro sistema operacional em uma semana, 2 semanas, um mês para uma distribuição Linux. Então, você vai ter que pesquisar, você vai ter que olhar no Google ou no DuckDuckGo, seja qual buscador que você utiliza, ou Bing, e você vai ter que passar por aquela curva de aprendizado, não desistindo. Como eu faço isso no Linux? Você vai ter que aprender, estar disposto a aprender como fazer isso no Linux. Quando eu cheguei no mundo Linux, trabalhando lá em escritório e tudo mais, eu passei por algumas lutas para rodar programa de monitoramento sem câmeras no Linux, como instalar impressoras no Linux. Aí eu fiz uma playlist aqui no canal, como instalar Ecol, Brother, HP, entre outros. Então foram situações que eu fui pesquisando, eu fui me deparando com aquelas questões, eu fui resolvendo e eu fui criei o blog, fui ali documentando o que eu estava resolvendo naquele momento. Então tudo vai do tempo que você vai despender.
Lógico, se você pega uma criança de 8, 10 anos, 11 anos, que nunca teve um contato com um computador, e pega uma distribuição Linux, como Linux Mint, como Ubuntu, como Zorin OS, Pop OS, Big Linux, e dá para essa criança, ensina para ela, com certeza será mais fácil ela pegar de primeira do que o Windows. Só que o Windows, ele está muito enraizado. Não é que o Windows é mais fácil do que o Linux. É que o Windows, ele é ensinado primeiro. Quando você começa a usar o Windows ou o macOS primeiro, para depois utilizar Linux, é uma aprendizagem diferente, é um jeito diferente de fazer as coisas. Então já começa aí o ponto de desequilíbrio da aprendizagem de alguns. Mas se você conseguir contornar isso, pode fazer um teste. Se você tem um filho ou uma filha, e aí ele ainda não começou a aprender informática, e você começar a utilizar Linux por esse vídeo ou por outro vídeo, seja no meu canal ou de outro canal, faz um teste. Introduza a sua criança primeiro no Linux, ensinando ali como mexer no LibreOffice, no navegador, seja no notebook, seja no computador mesmo. Faça esse teste e você vai ver que a sua criança vai aprender e vai achar muito mais fácil. E quando ela pegar o Windows, ela vai falar: pô, que sistema estranho, que sistema cheio de amarras, eu não consigo configurar nada. Pode ter certeza disso, vai por mim. Agora, é lógico, não tem como desviar dessa curva de aprendizagem. Não tem como dizer que você vai aprender em um mês, 2 meses, o que você aprendeu em 5 anos, 10 anos, ou seja lá quantos anos você teve num outro sistema operacional. Quando eu cheguei no mundo Linux, eu era usuário macOS. E aí eu tive uma curvatura de aprendizagem ali e eu consegui migrar. Eu demorei alguns meses, tá? Eu demorei ali, acho que uns 4 meses mais ou menos usando. E aí, depois de usar o Ubuntu, eu já comecei a procurar outras distribuições de Linux e já comecei a testar. Então fica aqui esse vídeo com alguns pontos básicos que você precisa se atentar. Se você me perguntar: Raik, Linux é para mim? Depende do seu hardware, depende dos programas que você precisa utilizar no dia a dia e depende do tempo que você vai despender para aprender esse novo sistema operacional, esses novos sistemas operacionais, porque Linux é o núcleo do sistema, tudo é chamado de Linux, mas na verdade os sistemas operacionais são Ubuntu, Fedora, Linux Mint, Deepin, Elementary OS, Big Linux, Pop OS, entre outros. Então fica aqui esse vídeo. Se te interessou sobre o assunto, deixa um comentário, como que você veio parar nesse vídeo e se inscreve aí no canal caso queira assistir um pouquinho mais, se interessar um pouquinho mais sobre as distribuições Linux. Eu vou deixar um card agora na parte final de alguns vídeos que vão facilitar você que está pretendendo chegar aí no mundo Linux, instalar em uma máquina, dar vida a um PC mais antigo, a um PC que você tem, ou você não quer mais pagar chave de ativação da Microsoft, seja o que for. Segue aí, fica com algum desses vídeos na parte final e eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal.